Pastor Matias, nós temos uma caminhada desde 97, interrompida por uma ida para cá, para lá, mas sempre juntos, né? Ele esteve em Curitiba recentemente, agora voltou, está em definitivo aqui. Mas o pastor Matias sempre foi uma pessoa assim, que eu consultava, que eu conversava, e que agora ele está sendo tipo um tutor. Ele diz que é companheiro de julgo, mas para mim é uma tutoria que a gente faz. O pastor Matias tem uma folha extensa de serviço à igreja. Ele foi, inclusive, presidente da Igreja Nacional há uns anos atrás, e hoje ele serve na primeira igreja e é ao presbitério de Londrina. Então, que Deus abençoe o senhor, viu? Só vou dar uma dica para você. Não disperse, senão você perde a pregação. A pregação dele é uma obra de arte, tá bom? Mas se você olhar para o lado, quando voltar, onde é que ele estava mesmo? Preste atenção, tá bom? Então, fica mexendo no celular, não fica olhando para o lado, que vai perder a pregação. Vamos orar por ele? Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor estar trazendo o pastor Matias aqui para estar conosco. Obrigado pela vida dele, pela história dele, e obrigado pela influência que ele tem exercido sobre muitas pessoas e também sobre a minha família, Senhor. Que o Senhor continue abençoando ele, Dona Eloá, seus filhos, netos, continue realizando os sonhos do coração dele, que estão alinhados com o Senhor, Pai. Peço que o Senhor o use agora para o louvor da Tua glória e que nós possamos sair desse lugar edificados pelo Senhor através da vida dele. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Que a paz de Deus, que excede a compreensão humana, domine os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor João, pelo convite, por estar aqui. Alegria rever tantos irmãos que eu já conheci e conhecer outros, né? Agora, a Eloá não pôde vir, mas ela transmite o abraço para a igreja, principalmente pelo aniversário da igreja, o 3º aniversário. Olhe bem para essa figura. O que vocês estão vendo? Estão vendo um templo lá no meio, e a gente às vezes chama templo de igreja, não é isso? Não é verdade? Onde que é a igreja Beit Avot? Onde é a igreja Beit Avot? Ah, na rua tal. Mas na Bíblia não é bem assim, né? O templo é um local onde a igreja se reúne para cultuar a Deus. A igreja somos nós. A gente quer dar muita ênfase a pessoa pertencer à igreja, diz, eu sou igreja. A palavrinha comunidade já cria um problema para isso. Veja que nós temos uma comunidade. Se vocês observarem bem, todos estão trabalhando. E serviços mais diferentes. Tem até alguém no púlpito, estão percebendo? Alguém tocando um instrumento, muito variado. Então, o nosso tema vai ser esse. Igreja é uma comunidade de servos. Uma comunidade de servos. Opa, eu me atrapalho aqui. Eu chego lá. O nosso texto é esse. Observe que tem alguns destaques no texto. Eu vou ler o texto, quem quiser ler na Bíblia, é na Almeida Revista e Atualizada, né? Foi feita hoje a leitura aqui na NAA. É uma tradução mais contemporânea. Essa a gente chama de ARA, Almeida Revista e Atualizada. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Domingo passado eu estive aqui, eu ouvi bem o que o pastor João disse. Então o texto está aqui, mas a Bíblia veio também. Espero ganhar um presente. Muito bem. Então esse é o nosso texto. Igreja, comunidade de serviço. Nós cantamos um cântico dizendo que ele é o fundamento. Se lembram? Ele é o fundamento. Então, nós estamos construindo a nossa vida neste fundamento. Igreja, comunidade de servos. Qual é o fundamento? Vamos prestar bem atenção nesse texto. Quem quiser ser o líder entre vocês, quiser ser o maior entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Aqui eu peguei a NVT, porque a tradução é mais forte. Seja o escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem, quem é o filho do homem? Nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o nosso Senhor e Mestre. Amém? Amém. E o nosso Senhor e Mestre disse que Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, se somos discípulos dele, nós precisamos de viver no mesmo espírito dele, com a mesma atitude dele, senão não somos discípulos. Talvez alguns estranharam aí a palavra escravo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. É muito forte, né? Alguém pode objetar, mas pastor, não está escrito em Romanos 8, que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é uma expressão, quando nós dirigimos a Deus como Pai, na intimidade. Abba Pai. É verdade. Não recebemos o espírito de escravidão, de adoção, pelo qual Deus é o nosso Pai, o Pai querido, Abba Pai, essa expressão de intimidade. No entanto, quando lemos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, ele diz que nós devemos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que ele teve. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumiu a natureza humana, tornou-se servo, e a palavra lá no texto, no grego é doulos, escravo, tornou-se escravo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como ele pode ser Senhor e escravo ao mesmo tempo? Ele se fez escravo. Ele é o Senhor. Ele se fez escravo para servir. E ele foi obediente ao Pai
até a morte, porque o Pai tinha um plano de nos salvar através do seu Filho. Isso incluía a cruz, o sacrifício. O Filho honra o Pai pela obediência, não é assim? Jesus honrou o Pai pela obediência completa, 100%, até a morte de cruz. Por isso ele foi exaltado. Ele disse antes de ascender ao céu depois da ressurreição: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esse trabalho de companheiro de julgos que eu faço com os pastores, eu citei esse texto. O pastor olhou para mim e falou: mas essa é uma afirmação política. Eu falei: tremendamente política. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ele dá uma ordem. Assim como o Filho honrou o Pai pela obediência, nós honramos Jesus pela obediência. Nós glorificamos Jesus pela obediência. O discípulo é quem obedece. Há um ditado que diz assim: manda quem pode, e obedece quem é discípulo de Jesus. Obedece o Senhor e Mestre. É muito simples a vida cristã. Às vezes alguém fala: pastor, é complicado. É complicada a sua vida se você não obedece a Cristo. Se obedece a Cristo, Ele age, todo o poder dele se manifesta na sua vida. Os problemas de crentes, ou que professam ser crentes, é sempre problema de desobediência. Então, se ele sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, reuniram, foi a ocasião em que ele institui a ceia, tirou as vestes de um mestre, de rabi, cingiu-se com uma toalha, bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. O Pedro, como sempre, reagiu: Senhor, meus pés não. O meu Senhor e Mestre lavar os meus pés. Ele olhou para Pedro: Simão, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E outra vez o Pedrão disse: Senhor, não lava então só os pés, me dá um banho logo. Não, você não precisa já tomar um banho. Os pés, é a sujeirinha dos pés. E Jesus é um mestre incomparável, porque antes da ceia eles fizeram uma caminhada, e no caminho eles estavam discutindo quem dentre eles era o mais importante. Pedro, essa sujeira que a gente tem que tirar. Lavou os pés, sentou à mesa, olhou para todo mundo. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês estão certos, eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, eu dei o exemplo. Lavem os pés uns dos outros. A igreja de Cristo, do nosso Senhor e Mestre, é uma igreja de servos, porque o nosso Senhor e Mestre esvaziou-se da sua glória, assumiu a natureza humana e assumiu a condição de escravo para nos servir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dia eu estava fazendo uma leitura devocional em Filipenses 2, 1 a 11. E quando eu cheguei nessa parte, como servo, ele foi obediente. Eu não sei grego, mas eu aprendi algumas coisinhas no seminário, que dá para a gente quebrar o galho. Eu peguei o Novo Testamento, falei: qual é a palavra traduzida aqui por servo? Eu levei um susto, porque a palavra era doulos, que é escravo. E eu me quebrantei. O meu Senhor e Mestre se fez escravo para me servir. E na hora eu disse: por isso é que eu sou discípulo dele. Porque ele não me ganhou no grito. Ele não me ganhou impondo autoridade sobre mim. Ele me ganhou tornando-se um escravo para me servir. Mas nessa hora, eu tive uma compreensão que foi uma libertação. Como escravo, ele não tinha uma causa dele, era a causa do Pai. Como escravo, ele não tinha um reino, era o reino do Pai. Como escravo, ele não tinha glória. O escravo não tem, ele é propriedade do Senhor.
é a glória do Pai. Mas, tornando-se obediente até a morte de cruz, ele revelou, ele mostrou, ele encarnou o reino de Deus. Ele mostrou a glória do Pai na sua obediência. E por isso ele foi exaltado. Os irmãos estão entendendo? Este é o fundamento de uma igreja que é uma comunidade de servos. É Ele. É Ele. É Ele. Primeira Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros e outros aos uns. Cada um. Quem fica de fora? Na igreja, comunidade de discípulos de Jesus, quem fica de fora desse serviço? Então a conclusão é essa: todos servindo uns aos outros. Isso tem um sentido geral. Na sociedade nós também servimos uns aos outros. Eu poderia dar aqui centenas de exemplos, mas eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Imaginem José, o sonhador, sonhos sublimes. Por causa dos sonhos, ele provocou inveja dos seus irmãos. Por causa dos sonhos, ele foi vendido como escravo. Ele, como escravo, ele fez o melhor que podia. Por isso, ele tornou-se o mordomo do seu senhor. Foi caluniado, foi para a cadeia. Na cadeia, ele serviu o seu senhor. Na cadeia, ele serviu o carcereiro, e por fim ele estava tomando conta da turma, os seus companheiros de cadeia. Por isso ele saiu da cadeia para ser primeiro-ministro do Egito. Quando eu estava construindo a nossa casa, uma casinha que se tornou o sonho da minha esposa e minha, um dia eu cheguei e comecei a olhar a turma trabalhando. Tinha uma empresa construtora que contratou a obra, mas eu estava vendo a turma trabalhando, o pedreiro, os serventes. Interessante, todos eles crentes, cristãos mesmo, conversando alegres, felizes. Eu disse, bem, o dono da construtora ganha mais do que todos eles. Aqui o mestre de obra ganha mais do que os outros. O pedreiro oficial ganha mais do que os outros. Os serventes de pedreiro que ganhavam menos, estavam trabalhando. Eu olhei e eu me emocionei. Eu falei, sem eles eu não teria minha casa. Na sociedade a gente já serve uns aos outros. Mas aí eu pensei, e onde fabricam todo esse material? Lá tem também gerentes, e tem os operários, sem eles. Mas tem aqueles que distribuem o comércio, sem eles. E quando a gente toma essa consciência, a gente tem um desejo imenso de fazer a nossa parte na sociedade. Você vai ao mercado, você pode olhar, por exemplo, o caixa ou a caixa do mercado como uma paisagem. Mas você se parar um pouco e olhar como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, diz, sim, isso aqui eu não podia fazer compras. Agora tem outros meios, né? Os irmãos estão entendendo? Nós servimos uns aos outros na sociedade, usando os nossos talentos naturais, porque tudo vem de Deus. Mas, de uma maneira especial, é a comunidade cristã. Nós somos capacitados pelos dons do Espírito para servir.
E um precisa do outro. Paulo usa a figura do corpo humano para explicar o que é a igreja. Ele diz que Cristo é a cabeça. Não é da cabeça que emanam as ordens para todos os membros do corpo? Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. E são muitos membros no corpo. Então, nós temos aqui a unidade, é um só corpo. Nós temos uma diversidade, muitos membros. Mas nós temos uma mutualidade, porque um membro precisa do outro. Aqui os meus olhos estão vendo todos vocês. É o membro do corpo. Mas é todo o corpo que está vendo vocês. Eu estou usando as minhas mãos, emana a ordem da cabeça. Mas eu estou andando, é todo o corpo que anda. Então, uma diversidade, mas um precisa do outro. A gente chama isso de mutualidade. Isso é a igreja. E a diversidade na igreja é a diversidade de dons. Dons do Espírito Santo. E todo crente nascido de novo, ele tem o Espírito Santo morando nele. E o Espírito Santo se manifesta através dos dons. De tal maneira que quando nós servimos aos outros, submissos à autoridade de Cristo, o Espírito dele age. E as pessoas são abençoadas. Eu poderia aqui passar a tarde com vocês contando experiências disso. Mas o tempo não dá, né? Bem que vocês podiam jejuar hoje, né? A gente ficar mais tempo aqui. Então, na igreja, os dons do Espírito Santo é aqui para edificação da igreja como uma comunidade de servos. Porque todos servem uns aos outros, todos e cada um. Pedro escreveu de tal maneira que ninguém fica de fora. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, o dom espiritual, o dom do Espírito Santo. Isso é para a comunidade. Claro, na comunidade a gente usa também os talentos, né? Alguém tem habilidade para tocar, para falar, também. Mas os dons do Espírito Santo é um pouco diferente. Isso aí é para a edificação da igreja como corpo vivo de Cristo. E o que nós deixamos aqui como lição é isso: cada um de nós precisa de ter disponibilidade para servir. E humildade para ser servido. Quando eu leio os evangelhos, eu fico impressionado como Jesus serviu e como ele se deixou servir. Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Às vezes nós somos tão orgulhosos, porque eu não quero depender de ninguém. Uma vez uma pessoa para mim falou: eu não fico orando muito não, porque eu não quero incomodar Deus. Eu sou autossuficiente. Meus irmãos, a verdadeira liberdade é a liberdade com propósito. É a liberdade para servir. E para servir, você precisa ser servido pelo Mestre e uns pelos outros. Eu sou entusiasmado com a igreja. A igreja, no seu aspecto de organização, às vezes tem os seus problemas, mas a igreja, corpo vivo de Cristo, é uma maravilha. Eu não estaria aqui com toda certeza se não fossem os meus irmãos em Cristo, que em momento decisivo da minha vida foram canais da graça de Deus para me abençoar. E não é só o reverendo, o pastor, o homem de Deus. O homem de Deus faz uma oração poderosa. Não é. Então, cada um de nós aqui precisa estar disponível para servir e ter a humildade para ser servido. Mas vamos continuar. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um despenseiro? A palavra aqui está relacionada com casa, oikos, em grego, oikonomos, administrador, mordomo.
Eu botei aqui na ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Talvez ajuda. O que é uma despensa? Todos sabem o que é uma despensa? Tem uma despensa na casa de vocês? É onde nós colocamos os víveres, aquilo que a gente precisa na casa. E o que é o despenseiro, o mordomo, o administrador? Vamos pensar numa família rica, que tem o mordomo, que tem o despenseiro. É a pessoa encarregada de tirar da despensa o que a família precisa, preparar e distribuir para satisfazer as necessidades de todos. Não é isso que o mordomo faz? O despenseiro faz. Eu acho muito linda essa figura para a igreja. A igreja é uma despensa. Agora, quem é o despenseiro na igreja? É o pastor da igreja. Porque é ele que tira da despensa, ele é sabido, conhece a Bíblia, fez seminário, ele tira da despensa para alimentar a gente domingo, ou nas visitas pastorais, etc. Não está de todo errado. Alguém diz, o pastor é o cozinheiro da igreja. Durante a semana ele cozinha. Procura botar um bom tempero, uma boa variedade, para a turma ficar satisfeita. Domingo no culto, eu fui alimentado, estou satisfeito. Isso também pode acontecer, deve acontecer. No entanto, notem bem o texto. Todos nós somos despenseiros. Não sou eu que estou dizendo. Servir uns aos outros, cada um de acordo com o seu dom, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então é cada um de nós que tira dessa despensa aquilo que todos nós precisamos para servir uns aos outros. Isso mata uma coisa que tem origem no inferno, que eu chamo de clericalismo, que é só pastor que tira da despensa para alimentar os crentes domingo. Isso não é igreja de Cristo. Pode ser uma instituição religiosa, para preservar as sacrossantas tradições que ela tem. Mas a igreja de Cristo, todos são ministros. Todos têm acesso à despensa. Todos têm acesso ao trono de Deus, para receber e para ministrar uns aos outros. Eu não sei se eu fui muito enfático. Agora é uma despensa farta, porque é a multiforme graça de Deus. É uma graça que tem muitas formas, multicolorida, multicor, furtacor. Sabe o que é furtacor? Você está vendo um negócio, é uma cor, de repente é outra. A palavra aqui é traduzida é mais ou menos isso, multiforme graça de Deus. Isto é, nessa despensa que é da igreja, tem recursos suficientes para suprir todas as necessidades da igreja de Cristo, de uma igreja local. É uma despensa farta, não falta nada. É a multiforme graça de Deus. Agora, você que está me ouvindo, você é despenseiro. Precisa de conhecer essa despensa, saber para servir uns aos outros, porque não é o meu talento, não é a minha sabedoria, não é a minha experiência, é a graça de Deus, e a multiforme graça. Eu assumi o pastorado da igreja de Curitiba, a igreja fez um desafio, eu fui para lá. Quando eu assumi, o ano que eu assumi, eu completei 80 anos de idade. E numa reunião que eu tive com a liderança, eu olhei para todos e falei, olha, as experiências que eu tenho até aqui, já fazia 10 anos que eu era jubilado, ajudam muito, mas não são suficientes. Porque nós estamos vivendo experiências novas. Olhei para toda a liderança da igreja e falei, todos nós precisamos de nos reciclar. Senão nós não vamos superar esses desafios.
Eu estava dizendo que eu tinha que aprender com eles, eles aprender comigo, servir uns aos outros. Era isso. Tão simples. Porque a despensa da igreja é farta. Tudo que a igreja precisa está lá. E cada membro do corpo de Cristo é um despenseiro, é um mordomo, é um administrador da graça de Deus. Agora, se você entendeu isso, você sai daqui supremamente entusiasmado em fazer parte da igreja de Cristo. Se você não sair entusiasmado, é porque você não aprendeu. Eu vou continuar orando para o Espírito Santo continuar iluminando. Porque o membro mais humilde da igreja é despenseiro. Quando eu estava no pastorado aqui da primeira igreja, o pastor João falou, servindo na primeira igreja, não, lá não tem função nenhuma agora. A minha esposa é membro, ela voltou para a primeira igreja. Como nós somos uma só carne, então eu estou lá também. Mas só com isso. Mas eu estava exercendo o ministério. E um dia eu estava em crise. Será que eu estou escandalizando vocês? É que o pastor também tem crise? Eu estava sofrendo. É humano. Enquanto estávamos indo, eu dizia para minha esposa, o que eu estou sentindo, eu só posso falar para você, para mais ninguém. E para Deus. Tudo que eu queria agora é ligar para um dos pastores da igreja para pregar em meu lugar. Mas não dá. Não tem. Eu oro, eu peço isso para ele, mas ele não dá luz verde. Então eu falei para ela, por favor, ore por mim. E fui. Quando cheguei, me deu vontade de tomar um cafezinho lá com a dona Ivonete, na cantina da igreja. Dificilmente eu ia, porque ela costumava adoçar o café. Eu não costumo tomar café adoçado. Eu não queria pedir para ela fazer café conosco só para mim. Então, às vezes, eu evitava ir lá tomar o cafezinho. Mas aquele dia eu fui. Falei, vai com açúcar e tudo. E a hora que eu cheguei, tinha uma irmãzinha. Ela falou, pastor, eu tive uma visão com o senhor. Eu falei, irmã? É. O senhor não me conhece. Eu realmente não conhecia. É membro da igreja, mas não conhecia. O senhor me conhece. Eu converti há pouco tempo. Não sabia ler. Aprendi a ler aqui na igreja. A igreja lá dava um curso de alfabetização. Fui batizada. Eu olhei para ela, era uma senhora simples, cor negra. Quer queiramos ou não, ainda há um pouco de preconceito. Ela disse, a líder da minha célula disse que eu devia falar isso para o senhor. Mas eu tenho fama de ser um pastor muito sério. E que as pessoas acham que eu sou bravo. As pessoas têm medo de falar comigo. Eu falei, fala, irmã. E ela falou. Assim meio... Não terminei, recém-convertida. Aprendeu a ler lá na igreja, a ler a Bíblia. Falei, fala. E ela falou. O que ela, preste atenção no que eu vou dizer, uma despenseira da multiforme graça de Deus. O que ela falou era tudo que eu precisava de ouvir. E eu saí, mas não sei por que cargas d'água, voltei lá outra vez. Ela falou, olha, e tem mais. Aí ela, coragem, né? Ela disse tudo que Deus tinha orientado para dizer. Eu fui, a Eloá estava sentada, eu sentei ao lado dela, falei, pode orar, bem, mas agradecendo. Com a ministração daquela irmã, eu fiquei cheio do Espírito Santo. Por isso que eu digo, eu não seria ninguém sem os meus irmãos em Cristo. É assim que funciona. Que cada um tenha essa consciência, todos, sem exceção. Mas vamos continuar. Deixa eu voltar lá. Todos servem e todos são servidos numa comunidade cristã, quando todos exercem dons espirituais. Pastor Márcio, pastor João, pastor Paulo, pastora Mônica, eu tenho uma convicção. Nós precisamos de resgatar todo o ensino bíblico e prática bíblica dos dons espirituais. Que exageros tenham acontecido por aí não deixa a gente medroso. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil precisa disso. E uma das coisas que eu quero fazer com os companheiros de julgo é ver se a gente faz alguma coisa. Não é só eu ajudando, eu também quero ser ajudado, né? Nesse
que é para mim um desafio. Agora vamos para o versículo 11. Até aqui a gente expôs o versículo 10. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Duas maneiras de a gente servir uns aos outros. Falando e serviço prático. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Pode ser uma profecia. Eu creio no dom de profecia para hoje. E a IPI também. Eu era segundo vice-presidente supremo quando nós, numa assembleia memorável, estudamos este assunto. Mas se a profecia não estiver de acordo com os oráculos de Deus, é falsa profecia. Os irmãos entenderam o que eu falei? E assim todos os dons. Mas falar não é só pregar aqui no púlpito. O clericalismo é uma desgraça. Desculpe, hoje eu estou abrindo o coração. Porque aí é só o pastor que usa o dom da palavra. Não é. Deus fala através de todos. Deus não falou comigo através daquela irmã recém-convertida? Então, servir uns aos outros falando de acordo com os oráculos de Deus é função de cada um. Uma das bênçãos na minha vida é que eu fui discípulo do meu pai, que era um caipira mineiro, teve 6 meses de escola, um professor itinerante, ficou 6 meses lá no sítio do vovô, tudo que ele teve de escola, mas ele me discipulou. Eu não aprendi nada de novo no seminário, só houve um aprofundamento. Eu sou cabeça dura para aprender, mas as coisas básicas e fundamentais eu já sabia. Discipulado. Seu Ismael, um homem muito simples, sem escolaridade. Ele falava a palavra de Deus. E falava de acordo com os oráculos de Deus. Ele estava lendo o Velho Testamento, as narrativas do Velho Testamento. Tem muita gente que fica escandalizado ler o Velho Testamento. Mas ele disse para mim, que coisa maravilhosa. Eu estou percebendo como Deus age nos relatos. Deus age de uma maneira sempre certa e infalível. Os erros estão lá, é tudo dos homens. Na Bíblia também. Mas a Bíblia, ao registrar as fraquezas dos homens, ela torna-se relevante para mim, porque ela é para mim. Que coisa! Depois de pastor, às vezes eu conversava com ele e disse, mas que percepção, vamos usar uma palavrinha difícil, que insights teológicos. Uma pessoa humilde. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Quem serve, fazendo tudo na força que Deus supre, nunca fica exausto, nunca fica sobrecarregado. Porque o dom do Espírito não é só para falar, é para servir. E quando servimos na força que Deus supre, eu gosto demais de um texto de Isaías 40, o final do capítulo 40, eu acho que eu me casei com aquele texto. Porque diz, vocês não sabem, não ouviram que o Eterno, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, e tem muitos jovens que estou vendo, se cansam e se fatigam e caem de exaustos. Mas os que renovam, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ser discípulo de Jesus é o projeto mais fascinante que existe. Porque você pode ser um velho de 85 anos entusiasmado. E você está vendo jovens que se cansam, se fatigam e caem de exaustos. Mas está vendo idosos que esperam no Senhor, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque servem na
força que Deus supre. Viram a diferença? É como todos ministram. Eu não vou ler esses textos, porque senão o pastor João não me convida outra vez aqui. Mas esses textos falam dos dons do Espírito Santo. E nesses textos, vocês chegam em casa, estou dando uma tarefinha para casa. Leiam esses textos e leiam outros. Eu selecionei 2 textos. Nesse texto nós temos dons do Espírito Santo relacionados com a palavra. Dom de conhecimento, de sabedoria, profecia, ensino, exortação, etc. Então, para servir os irmãos, você fale de acordo com a palavra. Os oráculos de Deus. Mas nós temos também dons do Espírito Santo para servir. O dom de curas. Curas, eu botei lá no plural, percebe? Espírito, emoções, corpo. Dons de milagres, é ação. Ação. Eu poderia dar muito exemplo de crentes humildes que foram usados por Deus para... E vocês têm experiência assim, milagres, ação. Diaconia, está lá em Romanos 12, como um dom do Espírito, é para servir. Tem aquele que serve, talento natural, mas aqui na igreja que realmente edifica, é aquela diaconia que você exerce, e o Espírito Santo está se manifestando naquilo. Não humilha ninguém que recebe, pelo contrário. Não assiste ninguém que não precisa, porque é a direção do Espírito. O Espírito guia de tal maneira que os irmãos têm esse dom do Espírito Santo, eles percebem as necessidades, socorrem, respeitando a dignidade de quem é assistido. É algo maravilhoso. Diaconia, contribuição, não é dízimo não, dízimo é um princípio bíblico. Se você quer fazer o mínimo, entrega o seu dízimo. Mas se você quer um dom espiritual da contribuição, ele vai fazer coisas maravilhosas com você. Eu viajei em 1989, eu fui para um congresso lá em Manila, Filipinas, e um companheiro do avião foi um pastor. Depois chegou lá, não deu certo o negócio da hospedagem, ele acabou ficando no meu quarto. Convivemos. Ele me contou a sua experiência. Houve um momento na vida dele que ele deixou de pastorear a igreja local. Ele ficou sem nenhuma garantia de sustento. Mas disse: Senhor, eu estou disponível, vou servir ao Senhor. De tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Dali uns dias falou: Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar 20%. De tudo que o Senhor me der, eu vou dar 30%. E quando eu conversei com ele, de tudo que o Senhor dava para ele, ele devolvia 50%. Esse é um dom do Espírito Santo. Ele morreu de necessidade? Pelo contrário. Eu me hospedei na casa dele. Ele está com mais de 90 anos de idade. Continua trabalhando no reino de Deus. É um dom do Espírito Santo. Por isso que os irmãos ouvem histórias maravilhosas, porque há irmãos que exercem esse dom. Como lhe tornou. Ele estava na igreja dele, um movimento de avivamento, ele sentiu-se chamado. Procurou o pastor e falou: Deus me chamou para a sua obra. O senhor acha que eu devo ir para o seminário, fazer seminário, ser um missionário? O pastor olhou para ele e falou: jovem, vamos orar para Deus dar discernimento. Os dois ajoelharam e oraram. Quando terminou a oração, o pastor disse para ele: jovem, Deus precisa de pastores, de missionários, mas Deus precisa de médicos, de advogados, Deus precisa de comerciantes, de comerciários, de industriários e de industriais e de etc. E foi enumerando. Porque nós servimos a Deus onde Deus coloca a gente. Quando o pastor terminou de orar, ele olhou para o pastor e falou: eu vou ser um homem de negócios de Deus. Note bem, eu vou ser um homem de negócios de Deus. Quando eu li o livro dele, biografia, Movendo Céus e Terra, ele tinha nas indústrias dele cerca de 3.000 empregados. Em 3 indústrias tinha um capelão para atender as pessoas. Ele chamou
o advogado dele e fez uma norma, criou um tipo de fundação e disse 90% de todo lucro que nós temos é para a obra de Deus. O advogado quis deixar uma saída, mas ele falou, você não entendeu bem o que eu falei. Meus irmãos, este homem vivia com muita dignidade, com 10% daquilo que Deus fazia com ele. Isso, agora, não vai chegar em casa e querer fazer isso. Se você tiver o dom do Espírito Santo, se o Espírito Santo se manifestar na sua vida, sim. Eu estou dando aqui exemplos para ilustrar esse princípio bíblico. Presidência, eu fui presidente do Supremo Conselho. Houve uma reunião que eu cheguei no quarto e falei, senhor, eu te agradeço, o senhor me deu esse dom, porque senão eu tinha desistido. É uma posição, né? Presidente. Misericórdia, o Espírito Santo. Bem, vamos parar por aqui, mas o assunto é muito rico. E, pastores, está aí um desafio. Um desafio. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando servimos assim, nós fazemos tudo para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Não temos nenhuma glória nisso. O texto que eu li, o fundamento, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Por que Jesus disse aquilo? Porque Jesus estava com os discípulos indo para Jerusalém, a última viagem. E ele falava que lá ele ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser morto, no terceiro dia ressuscitado. Parece que a turma não ouvia nada. Dali a pouco, 2 discípulos dele, Tiago e João, colunas, apóstolos. Por enquanto não, né? Eles estavam sendo discipulados ainda. Senhor, permite que no teu reino um se assente à tua direita e outro à esquerda. Eles queriam posição. Está ok? Jesus instruiu os 2, mas aí os 10 se voltaram contra os 2. Por quê? Porque os 2 queriam passar os 10 para trás. Foi aí que Jesus reuniu, olhou para eles e falou, olha, a turma aí no mundo age assim. Os maiorais exercem domínio sobre os que lhes são subordinados, mas entre vocês não é assim. O maior entre vocês seja o que serve a todos. E aí ele deu a razão. Irmãos, qual é a nossa posição na igreja? Qual que é a nossa posição? Servos. Quando Paulo escreveu aos Romanos, diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E outra vez eu fui ver a palavra traduzida por servo. E os irmãos, imagino que foi duros outra vez. Paulo diz, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser. Então, qual é a posição que todos nós temos? E o servo faz aquilo para o que ele é chamado. Está claro? Se não tivesse atitude de servo, ele vai só criar problema, porque ele quer posição. Como Pedro e João. Jesus, com muita paciência, morreu e ele não pôde ir para o céu direto, porque ele, durante 40 dias tinha que terminar o discipulado. Inclusive com o Pedrão, que era daquele jeitão dele, tinha que aprender uma porção de coisas ainda. Que Deus nos ajude. Agora eu quero deixar desafios aqui para a igreja, no seu finalidade, tudo para a glória de Deus. Todos os dons são igualmente importantes, eu já ilustrei com aquela irmã que ministrou para mim naquele dia. Todos os dons são igualmente importantes. Tem um teólogo que eu gosto muito dele, eu luto para entender bem o que ele escreve, mas eu gosto, é Moltmann. E Moltmann disse que, para Deus, a palavra na boca do apóstolo Pedro tem o mesmo valor da agulha nas mãos de Dorcas. Os irmãos entenderam? Todos os dons são igualmente importantes. Esse teólogo disse que, para Deus, a palavra na boca do apóstolo Pedro
tem o mesmo valor da agulha nas mãos de Dorcas, que quando morreu, Pedro foi lá e as viúvas, chorando, mostravam as túnicas que ela fazia para atender as pessoas. Tem o mesmo valor. Portanto, que sejamos servas. No reino de Deus, o mais importante é quem? Serve. E aqui, só uma advertência. Eu procurei relógio aqui, não achei, né? Então, avisa aí para o conselho. Principalmente quando vocês convidam o pastor velho abre a torneira e esquece de fechar, às vezes. Eu vou terminar. Né? Eu vou terminar. Mas eu gostaria de deixar aqui um desafio para a igreja no seu 3º aniversário. Eu vou deixar de comentar o que eu ia comentar aqui. Desafios. Comunidade de servos, onde todos, vamos ler agora? Todos servem e todos são servidos. Todos edificam e todos são edificados. Todos fazem discípulos, ganhando, integrando, formando, treinando e enviando-os para que também façam discípulos. E quero deixar aqui um gráfico. Aí, pastor João, pastor Márcio, pastor Paulo, pastora Mônica, presbíteros, eu me entusiasmo quando a igreja tem foco no discipulado. E discipulado no sentido muito amplo. Por isso que eu estou deixando esse gráfico aqui como uma dica, para que a vida da igreja tenha foco no discipulado. Então, note bem, nós fazemos discípulos ganhando, e nós ganhamos quando vamos. Ir não é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é fazer discípulos. Ir é uma estratégia. Os irmãos entenderam? Temos que obedecer o ir de Jesus. Não está de todo errado, mas no original não está no imperativo. No imperativo é façam discípulos. Se você for e não fazer discípulo, não alcançou o alvo. A igreja pode fazer muitas coisas, se não fizer discípulo, não está alcançando o seu alvo. É para isso que ela existe. Então, integrar batizando. Batismo não é só uma cerimônia, é todo um processo de integração dos recém-convertidos na comunhão do corpo de Cristo. Formando, aí é um ensino que forma o discípulo. Treinando, praticando, ensinando a fazer e enviar a missão no mundo. E os que são enviados retomam isso aqui, até que Jesus volte. Estou deixando um desafio para vocês. E vou continuar orando, para que os irmãos tenham foco. Porque quando a gente não tem foco, a gente acaba fazendo coisa que não precisa fazer. A gente deixa de fazer o que é preciso. Que Deus nos ajude, para que a gente possa estar à altura desse desafio. Vamos ficar de pé? Pai Santo, justo e bom, muito obrigado porque a Tua palavra é luz, lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela ilumina, ó Pai, o caminho. Ela mostra o alvo, aonde devemos chegar. Mas ela ilumina os nossos pés, é lâmpada para os pés, para que cada passo seja dado no caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a termos este foco, para que a gente não desperdice tempo nem energia, para que possamos cumprir de maneira integral a missão que Tu tens para nós. A Tua bênção para o pastor João, pastor da igreja, para os seus auxiliares, pastor Márcio, pastor Paulo, pastora Mônica, o conselho, corpo diaconal, ministérios, grupos. Pedimos ao Pai que Tu abençoes para que todos fiquem entusiasmados com essa realidade, com essa verdade, que nós somos uma comunidade de servos, onde todos servem e são servidos, todos edificam e são edificados,
e todos estão empenhados em cumprir a ordem de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Oramos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.